Glória a Jesus. Meus queridos e estimados irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Por gentileza, tomem os vossos assentos. Graças a Deus, obrigado, pastor Oséias, bispo. Obrigado a toda a igreja. Bendito é o nome do nosso Deus. Meus queridos, eu quero fazer menção de um texto que já é conhecido, já vem sido divulgado aqui, que se encontra no livro dos Atos, capítulo 9, versículo 31. Atos, capítulo 9, versículo 31. Glória a Deus. Ali está escrito o seguinte, está escrito na Bíblia o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém? Que coisa boa, né? Quando nós andamos no temor do Senhor, na consolação do Espírito Santo, porque diante de todas as adversidades, de todas as lutas, de todos os embates que nós como igreja podemos enfrentar, nós sabemos que nós temos um Consolador. Nós temos algo sobrenatural sobre nossas vidas e em nossas vidas, que é justamente o Espírito do Senhor, o Espírito de consolo, o Espírito Santo. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele narra uma história a respeito do início da igreja, de como a igreja enfrentou embates, dificuldades, situações adversas, o qual ocorreram morte, perseguições, enfim, diversas atrocidades. Mas uma coisa é certa: o Espírito de Deus estava com a igreja. E o Espírito de Deus continua com a igreja. Porque mesmo diante daqueles embates, mesmo diante daquelas situações vividas pela igreja primitiva, a igreja prevaleceu. E por que ela prevaleceu? Porque o Espírito do Senhor estava com ela. Porque a igreja tem chegado até aqui, e eu posso contemplar a igreja do Senhor nesta noite aqui, uma parcela do povo de Deus, aqui neste local, porque tem prevalecido. Porque o Espírito do Senhor tem confortado, tem animado, tem encorajado. Não é fácil, nem nos dias de hoje, quanto mais nos tempos passados. E nós sabemos perfeitamente das perseguições que ocorreram. E esse texto, ele narra para nós aqui, que as igrejas todas, olha só, Judeia, Galileia e Samaria tinham paz. Mas por que esta paz? Por que o Lucas, ele menciona essa paz? Porque que perseguia a igreja, que prendia os crentes daquela época, que fazia coisas terríveis com aqueles que seguiam a Jesus, tinha aceitado a Jesus. A igreja começou a ter paz, porque houve transformação na vida daquele homem, que era um perseguidor da igreja. Sabe o que é que eu entendo com isto? O que é que eu entendo? É que o Evangelho, ele liberta. O Evangelho, ele cura. O Evangelho, ele transforma a vida. O Evangelho, ele muda a história. E o Evangelho, ele tem mudado a nossa história. Através da libertação da palavra do Senhor, vidas têm sido transformadas. Os embates que ocorreram naquela época não foram motivos para impedir o crescimento da igreja. Olha o que Lucas escreve aqui. E Lucas evidenciou aqueles fatos, aqueles ocorridos naquela época. Olha o que ele diz: que a igreja tinha paz e eram edificadas. E o que ele diz? E se multiplicavam. Dá uma olhada para o outro aí e veja a igreja que se multiplicou e se encontra aqui nesta noite. Você pode olhar para o seu irmão e ver que ele, aleluia, é a igreja que se multiplicou e chegou até hoje, está até aqui, até os nossos dias. O que é isto? É o poder de Deus, é a libertação que ocorreu, aleluia. Isto é maravilhoso.
Isso não pode, as coisas que acontecem nos nossos dias, não pode deixar ou fazer com que nós venhamos parar a nossa caminhada, o nosso prosseguir. O nosso prosseguir não é para nós estacionarmos aqui, pastor Sena, mas é para nós prosseguirmos até onde o Senhor Jesus Cristo quer que nós cheguemos. Se Estevão, diante daquela situação que ele estava vivendo, ele parasse de divulgar a palavra do Senhor, ou aquela crença que ele tinha no Senhor Jesus Cristo, pelo qual ele foi chamado para fazer a obra, se ele não prosseguisse, e diante daquela situação que ele estava prestes a morrer, ele não conseguisse olhar para o céu e ver o Filho do Homem ao lado de Deus, a igreja não estaria aqui. Porque ele foi um que foi levantado para levar a palavra do Senhor. Ele foi um que foi chamado, escolhido para levar a palavra do Senhor. Atos capítulo 6 faz essa revelação das escolhas daqueles diáconos que foram chamados para justamente divulgar a palavra do Senhor. E naquela época os embates eram terríveis. Eu te pergunto, será que nós fomos chamados nos dias de hoje, sendo libertos pela palavra do Senhor, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós fomos chamados para nós pararmos, nós estacionarmos? Ou nós fomos chamados para prosseguirmos anunciando que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é cura, que Jesus é vida, que Jesus tem salvação, que Jesus tem libertação, que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que deixou ser pendurado naquele madeiro, para que nós tivéssemos vida, e para que nós estivéssemos nesta noite aqui, entoando louvores ao Deus verdadeiro, porque nós não estamos aqui por um acaso, viemos nesta noite aqui conduzidos pelo Espírito de consolo, pelo Espírito Santo. Nós não viemos aqui para um ficar olhando para o lado ou para a roupa de qualquer um que seja, mas nós viemos aqui para adorar o nosso Deus. Nós viemos aqui para entoar louvores ao nosso Deus, porque a nossa vida foi liberta. Quem éramos, como nós vivíamos, como nós estávamos, mas hoje nós estamos cantando o hino de vitória. Hoje nós estamos entoando louvores a Deus, porque o Senhor nos libertou da morte eterna. O Senhor nos libertou da segunda morte. O Senhor nos libertou de ouvirmos: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Aleluia. E pela fé, pela libertação que ocorreu na nossa vida e que está na nossa vida, nós ouviremos: vinde, bendito de meu Pai. Aleluia. Se é verdade, podemos glorificar o nome do Senhor. E a igreja se multiplicava, e a igreja crescia, e a igreja não parava diante dos embates, das situações difíceis, porque tinha um Deus que estava com ela. Quer ver uma coisa? Aqui me faz lembrar de uma passagem bíblica que o mesmo escritor do livro dos Atos, Lucas, no capítulo 17, ele faz menção de 10 homens. Se eu não me engano, 17:11, coloca aí, 17:11. Não, desculpa, Lucas 17:11, não Atos 17:11, Lucas 17:11. É isso aí. E aconteceu que indo, vai prosseguindo, tá? Quando eu for terminando. E aconteceu que indo eles a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, aleluia, e caiu aos pés, com o rosto em terra, dando graças, e este era samaritano. Só até aí, que coisa interessante. Ele voltou agradecendo, porque ele estava excluído da sociedade. Ele era um leproso, ele andava à margem da sociedade, excluso da sociedade, aleluia, aleluia, mas Jesus o libertou. Jesus deu nova vida para ele. Jesus deu uma roupagem nova para ele, uma pele nova para ele. Você sabe o que é isso? Libertação. Andava escondido, excluso da sociedade, longe do convívio familiar.
aqueles 10 homens. Mas quando eles viram que Jesus estava passando, Jesus sabia que ele ia passar por ali, e aqueles homens iriam gritar, iam chamar ele, sabia. E Jesus estava ali, passando por ali, porque Jesus queria fazer algo novo. Ei, deixa eu te dizer, Jesus está aqui e quer fazer algo novo na sua vida. Jesus está aqui e está fazendo algo novo na sua vida. Jesus está aqui e quer modificar o quadro da sua vida. Jesus está aqui e continua sendo o mesmo. Ele sabe que você estaria aqui. Ele sabia que você estaria aqui. E Ele quer agir na sua vida. Olha que coisa interessante. Os homens não hesitaram. Aqueles leprosos não hesitaram. Diz que eles gritaram assim: Mestre, tem misericórdia de nós. Olha que coisa interessante. Eu estou gritando sem ênfase. Mas imagina eles que tinham a lepra no corpo, sabia da sua necessidade. Como é que eles gritaram? Como é que eles falaram para Jesus? A ênfase era totalmente outra, diferente da que eu estou ministrando aqui. Aí eu pergunto: qual é a tua dor? Qual é a tua necessidade? Qual é a perseguição que está acontecendo contigo? Seja na área espiritual ou na área material. Clama aquele que pode resolver a tua causa. Clama aquele, aleluia, que pode fazer algo novo na sua vida, que pode mudar a sua história. Não clama como eu fiz aqui não, mas clama de uma forma veemente, clama com uma forma entendida, como aqueles homens clamaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus olhou e disse: vai lá para os sacerdotes e apresenta-se para ele. Porque lá em Levítico está escrito que era o sacerdote que dava o parecer e está curado. Volta lá. Quantos voltaram? Um voltou. Aleluia. Jesus tem algo mais para aquele que volta para Ele. Aleluia. Aleluia. Jesus tem algo mais para aqueles que se rendem diante dEle, se curva diante dEle, volta para agradecer a Ele. Senhor, obrigado. Vê o último versículo, o que é que está escrito? Aleluia. Último versículo, respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Prossegue. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Sabe quem era o estrangeiro? O samaritano. Aquele que nem tinha muito contato com os judeus. É ou não é, gente? Os obreiros aí, é ou não é? Não é? Não tinha ligação, não tinha feedback, é isso? É assim que chama o nome? Feedback que chama? É ou não é? Não tinha interação. Mas esse reconheceu: eu preciso voltar. Eu preciso agradecer. Eu preciso ser grato. Aleluia. Colossenses 3,15 está escrito na parte C, se não me falha a memória: sedes agradecidos. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Aleluia. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Aleluia. Fala de corpo, fala de limpeza. Que coisa interessante, hein? Que coisa interessante. E a paz de Deus, para o qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, ele estava orientando a igreja: seja agradecido pelo que o Senhor fez na sua vida. Seja agradecido pela transformação que ocorreu na sua vida. Seja agradecido pelo milagre diário que tem acontecido na sua vida. Seja agradecido porque você está aqui nesta noite entoando louvores ao nosso Deus, ouvindo uma palavra de ânimo, de encorajamento, para que você não pare, não desista, não retroceda. Continue caminhando no caminho de vida, no caminho de paz, no caminho de transformação, no caminho que é Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós estamos neste caminho de vida, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Talvez você adentrou esse local sem esperança. Talvez você foi convidado a estar aqui e você pensou: é o último lugar que eu vou hoje. Talvez você adentrou esse local e não imaginou que teria uma palavra diretiva para ti. Não que eu soubesse que você vinha, mas que o Espírito de Deus sabia e que Jesus sabia. Jesus sabia que Ele ia operar um milagre na vida daqueles homens, transformar a vida deles. E Jesus transformou. Jesus entrou com a providência. Talvez seja essa a sua oportunidade de ser transformado neste momento, através da palavra do Evangelho, através de vida. Jesus disse: eu sou a vida. Jesus é o maior evangelista que tem.
O evangelho não é de nenhum dos apóstolos, mas o evangelho é de Jesus Cristo. O evangelho é de Jesus Cristo. A palavra de vida é do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem vida aí, irmão? Dá glória a Deus. Aleluia. Não tinha esperança para aqueles leprosos. Não tinha nenhuma esperança para aqueles leprosos. Aqueles homens andavam longe do convívio familiar, como eu falei, da própria cidade. Tinha um local que eles eram reservados para naquele local. Mas eu quero prosseguir a respeito do que Jesus fez naquela vida que voltou para agradecer a Ele. Talvez você já esteve no caminho do Senhor e está um pouco afastado. E nesta noite você veio aqui a convite, ou o próprio Espírito de consolo fez com que tu vieste aqui para ouvir esta palavra. Tu tem mais uma oportunidade e clama aquele que pode fazer um milagre na tua vida. Nem tudo está perdido. Para os 10 leprosos estava tudo perdido, mas para Jesus não, nem tudo está perdido para você. Nem tudo está perdido para nós. Nós temos um Deus que é presciente, que sabe o amanhã, que conhece o nosso futuro, que conhece daqui a um segundo da nossa vida. E Ele tem preparado a melhor coisa para nós. E prosseguindo, meu querido, voltando lá para Lucas 15, ou Lucas 17, prosseguindo de onde eu desci. E disse, aleluia. Depois que aquele homem volta, olha que coisa interessante. E disse, Jesus dizendo para ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia, a tua fé te salvou. Além daquele que voltou, ele foi curado, mas também estava salvo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, levanta e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Além da cura, ele teve salvação. Agora eu pergunto, imagina aquele homem, depois de receber aquela palavra, olha o impacto, quando ele adentra aquela cidade, quando ele volta, quem sabe para Samaria, onde ele foi excluído, aonde não queria que ele vivesse ali, ele limpo. Olha que coisa interessante, olha a transformação da palavra do Senhor. Quando ele adentra, certamente alguém perguntando, quem é esse? Era um leproso? O que é que aconteceu na vida dele? O que é isso? E alguns falaram, não sei ainda. E ele dizia, Jesus mudou a minha história. Jesus entrou com providência na minha vida. Eu sou curado pelo Senhor Jesus Cristo. Tem transformação na minha vida. A palavra, o evangelho adentrou a minha vida. Eu sou seguidor desse Jesus que me curou, que me restaurou, que me deu uma vida nova, que me deu uma pele nova. Eu sou transformado pelo poder do Senhor. Jesus vive, Ele me curou, Ele me restaurou. Imagina o impacto naquela cidade. Ei, imagina o impacto no seu serviço, quando você chegar amanhã crendo que o milagre vai acontecer. Imagina o impacto na sua casa quando você chegar nesta noite, aleluia, e dizer obrigado, Senhor, porque a minha força foi renovada. Obrigado, Senhor, porque tem mudança na minha vida. Eu tenho tu na minha vida, eu tenho um milagre na minha vida, eu tenho restauração, eu tenho perdão de pecados. Oh, aleluia, aleluia. Sabe o que é isso? É multiplicação. É a igreja crescendo, porque você vai impactando outros membros da igreja. Você vai divulgando o que aconteceu na sua vida, dando testemunho de fé, profissão de fé do que Jesus fez na sua vida. Imagina este homem chegando, como eu disse, ali naquela cidade e sendo testemunha do milagre que aconteceu na vida dele. É o poder de Deus na vida do crente. Na tua vida tem poder, irmãos. Na tua vida tem renovo. Os embates dessa atualidade não podem deixar você deixar de servir ao Senhor. A circunstância que nós enfrentamos é natural desta terra. O que nós enfrentamos no nosso dia a dia é natural. Jesus disse sobre o quê? As aflições. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Ele disse para ficar com desânimo? Ele disse isso, sim ou não? Mas o que é que ele disse? Tende bom ânimo. Aí eu falo como profeta de Deus. Tende bom ânimo, tende bom ânimo,
Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse para nós, para a igreja dele: tem de bom ânimo. Ei, se aquele leproso ou aqueles leprosos não tivesse ânimo, como é que eles gritariam para Jesus? Se aqueles 10 leprosos não tivessem ânimo na sua vida, diz que eles ouviram de longe, Jesus. E eles gritaram: mestre, tem misericórdia de nós. Você já imaginou 10 vozes entoando ao mesmo tempo? Que coisa maravilhosa. Mestre, todos eles tinham a mesma necessidade. Qual é a tua necessidade? Vamos gritar nesta noite: mestre, tem misericórdia de nós. Vamos gritar, 1, 2, 3 e... aleluia. Oh, aleluia, mais uma vez, 1, 2, 3 e... Deus é riquíssimo em misericórdias. Aleluia. Efésios registra que Deus é riquíssimo em misericórdia. Se Ele é misericordioso, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua voz, Ele tem ouvido as nossas vozes, Ele tem ouvido os nossos clamores, Ele tem ouvido, escutado as nossas petições, porque Ele é o Deus que não mudou. Malaquias 3,18, se me fala a memória, diz que Deus não muda, Ele permanece sendo o mesmo. Ele é aquele que continua operando, Ele é aquele que tem porta aberta, Ele é aquele que responde orações. Aleluia. Isaías diz que o ouvido do Senhor não está o quê? Tapados, para que não possa te ouvir, e a mão dele não está encolhida, para que não possa salvar. Eu pergunto, Jesus ouviu as vozes daqueles leprosos, sim ou não? Ouviu. Jesus mudou, evangelista Teixeira? Não. Jesus é o mesmo, Hebreus registra isso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, aleluia. Ele continua ouvindo a voz de cada obreiro que está aqui. Mesmo que vocês, que os senhores não esbocem nenhuma palavra, não verbalizem nenhuma palavra, eu quero te dizer, Jesus nos ouve. Mesmo que os irmãos que estão na nave da igreja não esbocem nenhuma palavra, não verbalize nenhuma palavra, mas só no seu pensamento agora, clamando: Senhor, entra com providência na minha causa. Senhor, restaura a vida do meu filho. Senhor, eu preciso de uma porta aberta de emprego. Senhor, eu preciso de uma bênção financeira. Senhor, eu preciso de restabelecer a minha saúde. Mesmo que você não verbalize, o nosso Deus sonda o teu pensamento. O nosso Deus conhece a sua necessidade. O nosso Deus tem milagre para ti. O nosso Deus quer fazer coisas tremendas na sua vida. O nosso Deus se encontra aqui e Ele é aquele que opera o milagre. Eu estou falando de mudança, eu estou falando de milagre. Eu estou falando que o Evangelho muda a história. Eu estou falando que o Evangelho liberta. O que é que está te oprimindo? O que é que está te oprimindo? O que é que está tentando deixar você no cárcere? O que é que está fazer você ficar encurralado? O que é que está te impedindo de glorificar o nome do Senhor, de confiar que o choro vai durar esta noite, mas a alegria vai vir no amanhecer? Deus está falando para alguém aqui nesta noite, eu tenho plena certeza. Tu não vieste aqui por um acaso. Deus tem algo novo na sua vida. Santo, santo é Deus. Deus tem algo novo para contigo. Deus está mudando história nesta noite. Deus está escutando o teu clamor. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a tua voz. O que você está mencionando para Deus, o teu irmão do lado não está escutando, mas Deus sim. Aleluia. Clama com fé, clama com confiança. O nosso Deus, como eu já falei, não está com os ouvidos tapados.
Porque se ele estivesse com os vidros tapados, ele jamais teria escutado quando você já clamou a ele em outras oportunidades, e ele entrou com a providência. Ele respondeu a sua oração. É inadmissível que aqui tem alguém que nunca clamou ao Senhor e viu que o Senhor fez um milagre. É inadmissível que aqui nesta nave da igreja, ou no púlpito aqui, tem algum irmão que nunca clamou ao Senhor e Deus abriu as portas. Eu me lembro certa feita, no meu serviço, eu tenho vários testemunhos. Eu tinha acabado de orar em um recinto do meu serviço e pedi a Deus um milagre, que eu estava necessitando de um milagre. Eu apenas abri a porta. Quando eu virei, a resposta estava vindo ali. Deus enviou aquela pessoa que iria resolver a minha situação. Que coisa interessante. Nós estávamos no último horário do expediente. Quem sabe de onde eu trabalho aqui sabe o que eu estou falando. Eu estava no último horário do meu expediente, sexta-feira. Entrei num recinto onde somente eu poderia entrar. Eu abri a porta, orei, pedi ao Senhor e saí. E quando eu virei, me deparei com um irmão de uma outra denominação e mencionei para ele. Ele disse: não, está tudo certo, eu vou resolver o seu problema. Sabe o que é isso? Deus, Jeremias 33:3 está escrito: clama a mim e aleluia, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Os leprosos não imaginavam que naquele dia era o dia do seu milagre. Os leprosos não imaginavam que naquele dia Jesus estaria ali. Mas Jesus sabia que ele ia passar por ali, entre aquelas aldeias, porque ele ia fazer milagre. Jesus sabia que você estaria aqui nesta noite para é Deus. Jesus sabia que você estaria aqui para realizar um milagre na sua vida. Comece a clamar ao Senhor. Comece a pedir ao Senhor o que você está necessitando, seja materialmente ou espiritualmente. Ele é aquele que opera o milagre. Ele é aquele que faz o que a ciência não pode fazer. Aleluia. Hoje à tarde eu estava com a equipe da capelania no Hospital Santa Casa. E ali houve um testemunho de uma irmã, né? O Diego estava lá também, a respeito de uma situação de uma máquina, um trator, uma plantadeira que passou em cima, né? Da perna, do corpo daquela pessoa, arrancou, né? Dilacerou, é isto? Sabe o que foi que a ciência disse? Que não tinha mais jeito, né? Olha só, a ciência falou, a medicina, não estou desacreditando da medicina, não é isto, mas a ciência disse que não tinha jeito, que ia falecer. E a irmã começou a orar, pedir, nem falar ele falava, não é isso? O homem já está falando, meus irmãos. Aleluia. Sabe a quem ela clamou? Ao Deus que nada para ele é impossível. E quando você vê diante de situações, nós estamos ali constantemente, a equipe da capelania fazendo algumas visitas ali, e a gente vê quadros, situações que só a mão de Deus, só a misericórdia de Deus, só a bondade de Deus para restituir a saúde. E o de hoje foi uma situação muito delicada, constrangedora de nós até mesmo ouvirmos aquela situação, mas a boa mão de Deus operou o milagre naquela vida. Oh, e esse é o Deus que nós servimos, é o Deus pelo qual nós nos encontramos aqui nesta noite, celebrando a Ele. O que é que você veio fazer aqui? Você veio como um mero encontro? O que é que você veio fazer aqui? Você veio adorar a Deus? Você veio glorificar a Deus? O que é que você veio fazer aqui? Aqueles homens leprosos estavam distantes, excluídos da sociedade. Na primeira oportunidade de milagre na vida deles, eles clamaram ao Senhor. Quem sabe essa é uma noite de oportunidade para você. Clame ao Senhor: Senhor, eu quero voltar, Senhor, a ter comunhão contigo. Eu quero voltar, Senhor, a te louvar. Eu quero voltar a tocar. Eu quero voltar a te servir. Eu quero voltar a trabalhar na tua obra. Eu quero voltar a comunhão contigo, Jesus. Clame a Ele, que Ele é o milagre presente. E assim a igreja crescia. Assim a igreja desenvolvia. O livro dos Atos é um livro histórico. É um livro que menciona a história do crescimento da igreja.
E eu te digo, meus queridos irmãos, que foi pelas mãos, não somente de Paulo, mas de Pedro, de João e de tantos outros apóstolos, de tantos outros irmãos, tantos outros discípulos que ouviram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí a igreja era o quê? Multiplicada, pastor Elenilson. A igreja era multiplicada, pastor Elenilson. A igreja era multiplicada, pastor Elenilson. A igreja é multiplicada, pastor Elenilson. Você sabe por que a igreja é multiplicada? Porque nós não ficamos estacionados, parados, mas nós estamos caminhando, dizendo: Jesus é aquele que liberta. Através do Evangelho tem libertação nas vidas. Através da palavra de Deus tem libertação. Através de Jesus tem salvação. Através de Jesus tem cura. Através de Jesus tem arrependimento. Jesus disse lá em João, está escrito, o Evangelho de Jesus, narrado por João. Jesus disse: eu sou a porta aberta. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor, pastor Arildo. Jesus dizendo, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida está em ti, porque Jesus habita na sua vida. Agora eu não sei se você que adentrou aqui tem dúvida disto. Eu quero neste momento fazer um convite para ti. E o convite que eu lanço para ti é você vir para Jesus. Eu te disse que Jesus é luz, é vida, é o bom pastor, é a porta aberta, é o caminho, é a verdade, é Jesus. É o Filho unigênito de Deus. Jesus é o Filho de Deus que Ele se compraz. Aleluia. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é aquele que está dizendo nesta noite: vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é o quê? Suave. Suave. Eu não sei qual é a carga que está te prendendo. Eu estou te dizendo, Jesus é aquele que liberta a tua carga. Eu não sei qual é a dor que está te afligindo. Eu estou te dizendo que Jesus é aquele que dá alívio, que dá bálsamo na tua dor. Eu não sei qual é o peso que está na tua vida, se é o peso do pecado. Eu estou dizendo para ti que Jesus é aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas registra isto. Jesus é aquele que alivia, que tem salvação. Aleluia. Que veio trazer vida nesta noite.